Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 7 até o 10. E destacamos o versículo 7 que diz assim: Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. O tema de hoje é: Deus está sempre pronto a nos acolher. Como é triste ver uma pessoa que erra de forma até proposital ou nem tão proposital e é execrado pela multidão, pela sociedade onde ela vive, e ela precisa ir embora. Na verdade, a pessoa, quem sabe, seja culpada mesmo. Mas como fazer para novamente ter um convívio normal na sociedade que se vive? Porque não consegue mais voltar atrás daquilo que foi feito, o erro que praticou, e um erro, quem sabe, que afetou muita gente. Como pode fazer isso ser apagado? Porque a maioria das pessoas não perdoam. A maioria das pessoas, elas pensam que os outros devem fazer tudo certo, só que se esquecem que também são pecadores. Não tem muitas vezes uma chance, um jeito de uma pessoa que cometeu erros sociais voltar e ter um convívio normal. Agora, se nós falarmos isso em relação à igreja, quantas vezes as congregações simplesmente excomungaram pessoas que cometeram erros e estavam arrependidos? Pessoas assumiram os seus erros, mas mesmo assim foram mandados embora. Isso tem a ver muitas vezes com congregados, mas também com pastores. Pastores que cometeram erros graves e depois se arrependeram e pediram o perdão, mesmo assim não foram perdoados. E o que fazer então? Nós já perguntamos, é verdade, várias vezes, o que fazer? Se depender do ser humano, não tem chance nenhuma. Não tem o que fazer. O ser humano, de forma geral, aquele que não é de Deus, o pagão, aquele que não acredita em Deus, assim como aquele que acredita em Deus, ele tem geralmente um julgamento que vem da própria natureza pecadora. Dificilmente alguém vai, por vontade própria, vai falar: olha, você errou, mas tudo bem, você nos prejudicou muito, mas pode conviver aqui de forma tranquila, que nós o perdoamos. Existem pessoas que fazem isso, mas isso é muito raro. Normalmente o ser humano não tem capacidade para fazer isso. Agora, se nós olharmos esse texto, ele fala sobre Judas. Judas traiu Jesus Cristo e os discípulos souberam disso. Como ele poderia novamente conviver com o grupo dos discípulos? Como ele poderia conviver com Jesus Cristo, sabendo que ele tinha feito algo que não era só impensado, era algo terrível? Algo que ele nunca poderia ter feito, uma traição dessas, especialmente vender o próprio Senhor dele por moedas de prata. Então, o que ele poderia fazer? Ele foi rejeitado, e ele sabia que ia ser rejeitado, não adiantaria voltar. Então, se ele continuasse pensando puramente ou humanamente falando, ele chegaria a essa conclusão: não adianta voltar, eles não vão me perdoar. E aí ele pegou aquelas moedas e jogou lá no templo. E esse dinheiro foi usado para comprar um campo de cemitério para os não-judeus.
O problema de Judas é o problema de muita gente. Pode-se voltar a Deus, pode-se pedir o perdão a Deus, pode-se voltar à congregação, pode-se pedir o perdão e ter uma convivência pacífica. O problema é que as pessoas baseiam-se no ser humano, na capacidade humana, e aí que está o problema. Veja que o mesmo aconteceu com Pedro. Pedro também traiu Jesus Cristo. Os outros discípulos abandonaram o Senhor na pior hora e eles olharam para Jesus. Viram Jesus e aí, no caso de Pedro, chorou amargamente e se arrependeu. Judas não foi olhar para Jesus. É o que muita gente não faz. Peca e se afasta e não volta para olhar para Jesus e pedir o perdão. E Jesus tem uma compaixão muito grande. Deus acolhe os seus filhos, mesmo quando eles estão no grande pecado da vida, Deus os acolhe. E Ele garante isso que faz. Se o ser humano não consegue fazer o que está errado, Deus faz, e Ele faz através do próprio Cristo. Judas não confiou em Deus, não olhou para Jesus e foi fazer uma bobagem. Pedro olhou para Jesus e recebeu de Jesus a ajuda. Por isso, meu caro amigo, minha cara amiga, não adianta você falar, e nem eu falar também, que nós vamos acertar todas. É claro que não, nós somos pecadores. E nós não queremos fazer o pecado, mas nós caímos todos os dias. E se a gente começar a pensar num lado puramente humano para resolver o nosso problema, nós vamos entrar em desespero. Por isso, olhem para Jesus. Olhem para Deus. Deus tem sempre aquela vontade, boa vontade em nos acolher através de Cristo. E isso Ele faz todos os dias. Podemos confiar. Ao invés de sair e fazer bobagens, vamos olhar para o Senhor, nos arrepender, pedir o perdão e Deus, através de Cristo, nos perdoa. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós olharmos mais para Ti, para nós olharmos também para as nossas atitudes, os nossos pecados. Sim, é necessário isso, mas isso não nos resolve nada, e o Senhor sabe disso. Por isso, dê-nos uma fé forte para nós sempre olharmos todos os dias para o Senhor, pedindo perdão e recebendo o perdão através de Cristo. Amém.